Olá, estudante! Seja bem-vinda a mais essa videoaula. Eu sou a professora Daisy e nesse vídeo eu vou falar com vocês sobre a organização e apresentação de dados quando nós estamos trabalhando com variáveis quantitativas contínuas, ok? Mais especificamente, o que eu vou fazer com vocês é representação gráfica. Eu vou mostrar para vocês como construir um histograma e um polígono de frequência. O histograma e polígono de frequência são as duas formas mais comuns de representação de tabelas de distribuição de frequência para variáveis contínuas com classes, ok? Então, a gente usa no eixo X o ponto médio das classes, porque a gente não consegue trabalhar com esses intervalos, e no eixo Y a gente pode colocar a frequência simples, absoluta, e também poderia ser a frequência relativa, poderia ser um histograma absoluto ou um histograma relativo. Só mudaria a escala, mas aí são idênticos os gráficos. Então, selecionada a coluna do eixo X, eixo Y, inserir gráfico. É um gráfico de colunas, ok? Eu preciso marcar aqui a primeira coluna é um rótulo, porque eu preciso que a primeira coluna que eu selecionei, que é o ponto médio, eu preciso que ela fique aqui no eixo X. Então, primeira coluna como rótulo, ok. Então, aqui os pontos médios das classes salariais. Vamos colocar um título, histograma. No eixo X, a gente tem ponto médio das classes salariais. E no eixo Y, a gente escolheu a frequência simples absoluta, que é o F minúsculo I. Então, concluo. Uma coisa importante quando a gente está construindo um gráfico é o seguinte, eu cliquei aqui fora do gráfico, quando eu clico uma vez no gráfico, ao redor dele fica uns quadradinhos azuisinhos, que é um tipo de seleção. Então, quando eu venho com o botão direito, ele abre uma aba de opções diferentes. Se eu cliquei fora, agora se eu der 2 cliques no gráfico, percebam que ao redor dele ficam os pontinhos pretos. Então, quando eu venho com o botão direito, as opções são outras, certo? Então, tem a opção para um clique no gráfico e para 2 cliques no gráfico. Então, quando eu der os 2 cliques no gráfico, que é o que a gente vai usar agora, eu venho aqui em cima da barrinha com o botão direito e escolho em formatar série de dados. Para que eu estou fazendo isso? Porque o histograma, como a variável... Deixa eu fechar para vocês verem. A variável, quando ela é contínua, as colunas do gráfico, elas precisam estar encostadas, porque existem valores aqui, não existe esse espaço em branco. Então, como que eu faço para encostar as colunas desse gráfico? Então, faço a seleção de 2 cliques, aquela que fica com um pontinho quadradinho ao redor, venho com o botão direito em cima da coluna, formatar série de dados, e nesse espaçamento eu coloco 0. Então, vou dar um OK. Agora, encostaram todas as colunas do gráfico. Então, agora sim, está representando o histograma. Uma coisa que eu gosto de fazer também é inserir umas linhazinhas para identificar onde inicia e onde termina cada coluna, para não ficar todo esse azulzão. Então, eu clico mais uma vez com o direito, formatar série de dados, no mesmo lugar lá que eu coloquei o 0 do espaçamento, né? Só que agora eu seleciono aqui bordas. Então, o estilo de borda pode ser contínuo, aí fica no gosto de cada um. Eu gosto de escolher um azulzinho mais claro e dou um OK. Então, ficam umas linhazinhas aqui indicando onde inicia e onde termina cada coluna. Não é obrigatório. Os dois estão corretos, mas é uma questão de aparência, assim, para ficar mais agradável. Eu gosto também de vir com o botão direito, inserir rótulos de dados. Então, essa frequência é 2, 4 e as demais são 3, que são exatamente essas frequências aqui. 2, 4, 3, 3, 3, certo? Esse FI da legenda, como a gente está trabalhando com uma única variável, não tem a necessidade, eu sempre gosto de apagar. Então, aqui está o primeiro histograma, certo? Esse é o histograma da distribuição de frequências da variável salário dos funcionários dessa empresa. Uma outra forma de representar é o polígono de frequência,
que é idêntico ao histograma, porém é um gráfico de linha. E ele tem uma regrinha a mais do que o histograma. É como se eu pegasse uma linha no meio dessa barrinha, ligo no meio dessa outra barrinha, no meio dessa, no meio e no meio de cada coluna. Só que a regra é que a última, a linha desse polígono de frequência, ela tem que encostar no eixo X, tanto no final quanto aqui no início. Então, eu vou ter que acrescentar isso no meu gráfico, certo? Como que eu vou fazer? Eu vou copiar essas duas colunas, aqui colar especial, eu quero colar texto e número, ok, coloquei, é o mesmo. Se eu fizer copiar e colar direto, isso aqui não é um número, é uma função, né? Então, ele vai acabar colando a função e vai dar um valor diferente. Então, eu tenho que colar especial e colar como texto e número. O que que eu vou acrescentar aqui? Vou descer uma linha e vou acrescentar o valor 0 antes e depois dessas classes que eu já tinha. Vamos dar uma organizadinha. Aqui, então, o que que eu acrescentei? Vou deixar em vermelho. Coloquei ponto médio 0 e 0 antes e 0 e 0 depois. Creio até que esse ponto aqui não seja obrigatório você colocar um 0. Mas eu vou deixar como 0, depois a gente testa se ele faria diferente, ok? Aí, agora sim, eu vou inserir gráfico. Agora, um gráfico de linha, porque é um polígono de frequência. Tanto faz esse com os pontinhos ou esse aqui sem os pontinhos, mas eu gosto de delimitar o pontinho, prefiro este, mas é indiferente. Primeira coluna como rótulo, para ele colocar no eixo X aqui, certo? Título, polígono de frequência. No eixo X é o ponto médio e no eixo Y é a frequência simples absoluta. Concluir. Então, percebam aqui, o que que aconteceu? A última classe, vamos diminuir um pouquinho para a gente poder comparar com a tabela. Ó. O último ponto médio é 7.300 na frequência 3, 7.300 na frequência 3. Vamos inserir uns rótulos aqui. Inserir rótulos, aí fica fácil. É na 3. Vocês vejam que ele precisa tocar o eixo X para terminar. Apareceu um 0. Se eu deletar esse 0, ele some. Realmente, esse 0 não precisaria, ok? Então, podemos até tirar aquele outro ali também. Aí, fica certinho. O último ponto tem que tocar no eixo X e tocar o primeiro ponto e o último ponto precisa tocar no eixo X. Então, essa é uma regra do polígono de frequência. Ele tem que fechar, iniciar em frequência 0 aqui e terminar em frequência 0, ok? Então, esses são os dois gráficos mais comuns para representar uma tabela de distribuição de frequências em classes, ou seja, para variáveis contínuas. Histograma, gráfico de colunas, e polígono de frequência, gráfico de linha. Só lembrando que ele precisa tocar no eixo X quando inicia e quando termina, ok? Espero que vocês tenham aprendido. Muito obrigada e até uma próxima videoaula. Tchau, tchau!